Vingadores Volume 1. Esse aqui é o quarto volume da coleção clássica Marvel, que como aí já é o quarto volume que eu estou justamente comentando aqui em vídeo. Ele busca trazer as primeiras aventuras, as primeiras histórias de diversos grupos e personagens importantes para a editora Marvel, desde lá o lançamento deles em 1963. Esse aqui, Os Vingadores, ele vem como quarto volume e, obviamente, ele traz as primeiras aventuras da equipe, a formação desse grupo de personagens, que viria a ser o Gigante, inicialmente apenas Homem-Formiga, a Vespa, Homem de Ferro, Capitão América, que só entra lá pela terceira edição, Thor e... cadê o Hulk? Tem o Bruce Banner aqui. Na verdade, eu acho que é mais o Rick Jones do que o Bruce Banner. Eu acho que é o Rick Jones. E o Hulk, que também participa das primeiras aventuras. E uma coisa interessante é que esses personagens todos já existiam em outras revistas. Então, assim, nenhum foi criado para a revista dos Vingadores. Eles reuniram personagens de diversos títulos que tinham sido lançados e trouxeram eles todos para essa mesma revista. O que acaba sendo um pouco estranho a decisão da Panini de colocar Vingadores como o quarto volume dessa coleção. Porque o que acontece? Aqui o Vingadores, quando é lançada a primeira edição de Vingadores, já tinham sido lançadas algumas edições de Hulk, eu acho que bem umas 10, e já tinham sido lançadas edições de Homem de Ferro e Thor. E no entanto, o Hulk, o primeiro volume do Hulk é o quinto, vindo logo depois desse aqui dos Vingadores, enquanto que o Thor e o Homem de Ferro são respectivamente o oitavo e o nono, o que foi uma decisão que eu achei um pouco estranha, mas ainda assim não chega a atrapalhar a leitura, não chega a atrapalhar o leitor de desfrutar dessa história, mas eu achei ligeiramente estranho para uma proposta de estar trazendo justamente as coisas de forma mais ou menos cronológica. E dava para ter sido mais cronológico nesse sentido, pegando esse material e colocando para ser a nona revista lançada para a coleção. Eu acho que ficaria mais apropriado. Mas, de qualquer forma, aqui vemos justamente a formação do grupo de personagens, que começa quando o Loki, que estava preso em algum lugar lá dos Asgardianos, ele consegue sair e decide que ele vai derrotar o Thor. E com isso ele cria uma ameaça para o Thor e investigar o que é. E essa ameaça que ele cria é o Hulk. Ele cria uma ilusão do Hulk, causando confusão, aprontando, para atrair o Thor até lá e conseguir dar cabo do Thor. No entanto, enquanto ele faz isso, infelizmente para o Loki, diversos personagens acabam também entrando na brincadeira. Além do Thor, o Homem-Formiga e a Vespa ficam sabendo das notícias, o Homem de Ferro também fica sabendo o que aconteceu, e o próprio Hulk também acaba se metendo nessa história por terem colocado ele nela em primeiro lugar. Então, enquanto tentam descobrir o que está acontecendo, reparar essa confusão e brigar bastante com o Hulk, os personagens acabam descobrindo as estratagemas do Thor, ou do Loki, e conseguem frustrar os planos dele. Aqui uma cena que o Hulk estava trabalhando num circo e o pessoal encontra ele e vai brigar contra ele. Mas, no entanto, não era nada. O Hulk não tinha culpa nenhuma aqui, sim era culpa do Loki, que depois enfrenta o Thor. Inclusive, os outros heróis não enfrentam o Loki praticamente. Eles enfrentam o Thor. Ou eles enfrentam o Hulk. Enquanto o Thor acaba lidando com o Loki e depois mostra pra eles não, que estava causando tudo isso era o Hulk. E inclusive, eu sempre tenho que elogiar como as cores ficam muito boas nesse papel. Eu acho que é uma das melhores coisas dessa edição é as cores como ficam. Mas enfim. E no final eles chegam a... e se formarmos uma equipe? Quem dá essa ideia, na verdade, é o Homem-Formiga. Que fala, e se a gente formar uma equipe? O Homem de Ferro, parece uma boa ideia. O Thor, eu topo. E o Hulk, estou cansado de ser perseguido e caçado, prefiro estar com vocês do que estar contra. Era um Hulk bem eloquente, apesar da gente ter em mente esse Hulk verde como um cara, uma mentalidade bem primitiva, bem rústica. O Hulk aqui, nessas primeiras edições que o personagem aparecia, pelo que eu entendi, ele não era o Bruce Banner, ele era mais agressivo, ele tinha essa onda de querer ser o mais forte. No entanto, ele tem um intelecto bem mais desenvolvido do que
o intelecto de uma pessoa normal, praticamente, pelo que eu fui ler nessas páginas. Diferente do que a gente vê mais pra frente, nas encarnações seguintes do Hulk, em que ele é um cara completamente sem, não é que ele seja, bem burro, assim, bem meio estúpido, Ferreiro no Hulk, Hulk esmaga, sabe aquelas palavras assim do Hulk. E aqui não era o caso. E aí nisso a Vespa fala, a gente precisa de um nome dramático, tipo Vingadores ou coisa assim. E assim fica sendo Vingadores, porque todos aceitam o título. Nas páginas seguintes, conforme a gente vai vendo a HQ progredir, é engraçado porque, assim, de 5 edições, 4 delas eles brigam com o Hulk, por algum motivo. Na segunda edição a gente tem um vilão chamado Fantasma do Espaço, que o nome me é vagamente familiar, mas eu não me lembro de nenhuma história dele. Que é um vilão que basicamente toma a forma de outras pessoas, e ele toma a forma do Hulk. E, novamente, o pessoal começa a brigar com o Hulk, acha que o Hulk enlouqueceu. Aí fica Hulk brigando com os Vingadores, o Fantasma do Espaço brigando com os Vingadores. E aí o Hulk se enfesa e vai embora. Na terceira edição, o Namor chega pro Hulk e fala: não, você odeia também essa galera daí, vamos se juntar para destruir eles. E aí o Namor fica: vou trair o Hulk quando eu tiver oportunidade. Aí o Hulk: vou trair o Namor quando eu tiver oportunidade. E aí vai Namor e Hulk contra os Vingadores, e tem uma hora que os dois também brigam. E é interessante que é a primeira novamente o Namor aparecendo como vilão nas revistas da Marvel. Ele aparece inicialmente no Quarteto Fantástico e agora está tendo uma segunda aparição nos Vingadores. E, se não me engano, no próximo volume de X-Men ele também vai aparecer como vilão. Sempre trazendo essa questão da Marvel, que desde o início fazia um universo que era todo bem trabalhado como se fosse uma mesma coisa, uma unidade, algo que está sendo trabalhado com esse lance dos personagens aparecendo um pro outro e tudo mais. E, inclusive tem uma cena que, quando o Homem de Ferro está procurando pelo Hulk, não lembro em qual edição, que ele manda uma projeção dele com uma tecnologia lá e fala com o Homem-Aranha, fala com o Quarteto Fantástico, fala com os X-Men. É bem legal assim ver esses personagens aparecendo nas revistas um do outro. Mas depois de brigar novamente com o Hulk, vem a edição 4, que é justamente quando o Capitão América é reintroduzido na Marvel. Ele já tinha sido um personagem antigo na Marvel, que tinha sido criado, tinha tido outro criador, mas o Stan Lee chegou a escrever histórias do personagem, e aqui eles resolvem ressuscitar ele com aquele lance de que ele estava na Pedra do Gelo. É o Namor, na verdade, que causa isso, porque a Pedra no Gelo estava sendo louvada por uns esquimós como se fosse um deus preso no gelo, e o Namor fica puto com isso, por ver humanos fazendo humanices, pega o bloco de gelo e taca longe. E isso acaba libertando o Capitão América, que é logo aceito pelos Vingadores, depois de uma página de porradaria. Aí que ele entende o que aconteceu com ele, eles se explicam e se alinham. E depois disso eles acabam enfrentando um alienígena que estava meio que buscando matar os Vingadores porque o Namor tinha aprisionado a nave dele. E aí, novamente, porradaria contra o Namor, que já apareceu aqui como um vilão importante dos Vingadores. Eu acho que foi nessa primeira edição, além do Hulk, né? Mas o Hulk é mais Vingador do que vilão dos Vingadores. O Namor, eu acho que ele teve uma participação, foi o vilão mais relevante que teve pro grupo. Enquanto que na última edição, novamente tem problemas com o Hulk, mas é isso em meio a outro problema, que é dos Homens de Magma, que, se eu não me engano, Homens Lava, eles tinham aparecido na revista do Thor, é mencionado aqui, e eu teria lido na revista do Thor, se ela tivesse sido lançada antes dessa revista dos Vingadores, então eu não sei por que fizeram essa inversão. E, assim, foi uma edição mais voltada para mostrar como o Hulk acaba salvando o mundo sem querer, do que esses Homens Lava. Eu achei meio chatinho os personagens, mas tá legal. Assim, engraçado é que de todas as revistas lançadas até agora, a dos Vingadores foi a que eu menos gostei. O Homem-Aranha é muito bom, mostrando todo esse lance do Peter Parker ser um cara normal, tendo que lidar com coisas normais e tendo superpoderes. O Quarteto Fantástico, eu acho que abre algumas coisas, começando com, assim, vilões bem criativos e dando indícios de que vai tratar de tema de ficção científica. O X-Men, a dinâmica de grupo deles é muito boa, e o Magneto é um excelente vilão desde o início.
E aqui nos Vingadores eu senti até que um pouco forçado esse grupo que eles criaram. Mas eu acho que dá para levar e é uma leitura divertida, apesar de eu ter gostado menos do que a dos os outros títulos. Mas eu espero que isso vá mudando com o tempo. Uma coisa que muita gente talvez não saiba é que os Vingadores nunca foram assim um grupo muito, como posso dizer, uma das principais revistas da Marvel. Os X-Men sempre tiveram um papel muito importante, o Quarteto Fantástico tiveram um papel muito importante por muito tempo, o Homem-Aranha então nem se fala, e os Vingadores eram importantes porque tinha alguns personagens bem relevantes para a Marvel, mas não era daquelas revistas de mais vendagem. Muito diferente do que acontece hoje em dia, que os Vingadores é uma das principais revistas. Eu diria que nessa época aqui os Vingadores não eram, e por muito tempo os Vingadores não foram um dos títulos principais. Eu acho que isso só chegou a começar a mudar lá pelos anos 2000 e teve uma guinada completa com o lançamento do filme dos Vingadores lá pela Marvel Cinematográfica. Mas é isso, espero que tenham curtido. Um detalhe interessante que eu não sabia, que eu até já mencionei nos outros vídeos, essas revistas elas trazem umas páginas com algumas informações sobre a época, sobre o que está sendo publicado na época. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Geralmente, antes de cada edição, tem uma página dessas. E o que acontece? Traz umas curiosidades bem interessantes e eu vi uma coisa que eu não sabia. Eu pensava que o Homem-Formiga e a Vespa tivessem sido criados na Revista dos Vingadores, mas não foi o caso. Na verdade, eles eram eles eram até mais antigos do que a maioria dos personagens que aparecem aqui, tirando o Capitão América, que já era bem mais velho. Mas o Homem-Formiga, ele surge numa revista que nem o nome dele próprio tinha, era naqueles Amazing Flight, Amazing Fantasy, algum lance desse, que eu não achei a revista certa aqui para dizer. Então eu acredito que ele tenha sido anterior ao Homem de Ferro, anterior talvez ao próprio Thor, anterior ao Hulk. E eu tive a impressão, quando eu olhei assim num primeiro momento, que talvez ele fosse anterior até ao Homem-Aranha, mas eu fiquei na dúvida. Então, se eu eventualmente conseguir achar, porque não tem uma demarcação boa para onde esses textos estão. Eventualmente eu vou achar e comento no próximo vídeo sobre que eu trouxer sobre essa coleção da Marvel, que vai ser o Hulk Volume 1, coleção clássica Marvel 5. Deixa eu ver se eu acho aqui bem rápido. Blá blá blá. Não achei aqui. Mas quando na próximo vídeo eu vou esclarecer isso, ou pensando na internet ou olhando aqui nesse texto que eu achei. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo falando sobre uma nova edição dessa coleção clássica da Marvel, que eu vou continuar trazendo aqui sempre que for estar sendo lançado. Eu estou mais ou menos em dia aí, né? Essa aqui é a 4, eu estou gravando hoje dia 15, vou adiantar a publicação dele, acho que vou publicar amanhã. E em breve eu vou estar começando a ler Hulk e Demolidor, que já chegaram aqui em casa. Mas por enquanto é isso, e até o próximo vídeo.